Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, também conhecida como Ressaca da Véspera. Ressaca da Véspera não, gente, pelo amor de Deus. Ressaca da Super Quarta e dia também posterior àquele dia que estava todo mundo esperando a definição ou não das tarifas aqui no Brasil. Na verdade, estavam esperando isso para o dia 1º de agosto, mas foi adiantado ontem. Alguns aspectos já foram colocados, tem muita exceção. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco. Vamos contar para vocês, tintim por tintim, o que muda, o que não muda e como é que está, né, o clima em relação às tarifas impostas aqui no Brasil, né, em relação ao Brasil pelos Estados Unidos e também o que ficou de fora de todo o tarifaço. Então, esse novo episódio da Tarifa Fatal vai ser comentado para vocês. E a gente vai falar também de juros, já que hoje é ressaca da Super Quarta. A gente vai trazer os principais pontos da decisão de juros aqui do Brasil, como é que ficam as taxas reais, como ficam as taxas nominais, o que mudou, o que não mudou em relação ao ranking. Vamos explicar tudinho para vocês. Antes de tudo isso, eu ia passar pela agenda, mas como eu acho que nós não temos agenda, eu vou contar só o que já saiu e o que tem para sair de mais importante aqui no nosso dia, e tanto no Brasil quanto no mundo. Já que estamos aí sem arte, vocês vão ter que acreditar em mim e eu vou passar só pelos principais pontos, porque hoje a agenda está recheada. Então vamos lá. Meia-noite no Japão, teve decisão de política monetária hoje, saiu a taxa de desemprego cedinho lá na zona do euro. Aqui no Brasil, tem dado de política fiscal, que saiu às 8h30, e também teve divulgação às 9 horas de desemprego, a PNAD contínua. Então, a gente vai trazer esses dados para vocês amanhã, porque hoje o tarifaço, eu acredito que vai tomar bastante tempo do programa. Além disso, tem o famoso PCI nos Estados Unidos, então 9h30 da manhã já foi divulgado o índice de gastos com consumo, e a renda, o gastos com consumo pessoal e o índice que mede tudo isso junto ao seu núcleo. Então, a gente tem também essa medição sendo divulgada lá nos Estados Unidos, junto aos pedidos de auxílio-desemprego da semana até dia 26 de julho. Tem decisão de política monetária na África do Sul, na verdade já teve, porque foi às 10 horas da manhã. E em seguida, aqui no Brasil, teve indicador da incerteza econômica, medição da FGV. Depois que eles divulgam todas as sondagens, depois que eles divulgam todas as confianças, eles divulgam também esse índice de incerteza para que você tenha ali um termômetro mais geral de como estão sendo vistos os aspectos da economia. Tem ISM de Chicago divulgando o PMI de julho nos Estados Unidos, não a medição do S&P Global. A outra, né, que acaba tendo um pouquinho de diferença na metodologia. Às 15 horas na Colômbia tem decisão de política monetária também. E no Japão e China, mas aí já no fim do dia, já à noite, 9h30 da noite tem PMI industrial, aí sim da S&P Global no Japão. E às 10h45 na China, PMI industrial. Então, hoje uma agenda mais voltada para dados de emprego aqui no Brasil e fora o PCI, que é um indicador bastante olhado pelo Fed, pelo Banco Central dos Estados Unidos, para a decisão de juros, que foi ontem, mas que também ajuda a monitorar os próximos passos. Então, esses devem ser os destaques da agenda de hoje, mas o destaque mesmo está no cenário internacional, está nas tarifas e nos desdobramentos disso. Antes de contar tudo isso para vocês, eu vou mandar lá para a redação, para o Diego, dar bom dia para vocês, descobrir de onde vocês estão falando e contar para a gente como é que ficou o fechamento ontem. Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Bom dia a toda a nossa audiência. Tem um cara aqui que quer dar bom dia para nossa audiência. Olha quem está aqui comigo, Leandro Demore, queridíssimo. Bom dia, audiência. Prometo que a gente não vai entrevistar a Joyce Hasselman sobre investimentos. Fiquem tranquilos. Beijo, Débora. Valeu, querido. Valeu. Enfim, muito bom dia para os corintianos de plantão. Já vi aqui vários corintianos dando bom dia para os palmeirenses só dia no dia de hoje. Bom dia, enfim, para minha segunda torcida organizada favorita, que são os mercadeiros e mercadeiras de plantão, Gladys Garcia, Virgínia Wagner, diretamente de Niterói, no estado do Rio, Ana Maria, Naor Vasconcelos, Maria Helena, Juliana Duarte, Maritzel Fuentes, de Curitiba, no Paraná. Enfim, muito bom dia para todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês mais essa manhã. Pois bem, vamos para o nosso fechamento de mercado?
teve plot twist na nossa bolsa nessa quarta-feira. O índice começou o dia em queda com o mercado em alerta por causa das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Mas aí veio a grande surpresa. A Casa Branca liberou uma lista de quase 700 produtos de exceções e isso mudou tudo. Aeronaves, minérios, combustíveis e até suco de laranja ficaram de fora dessa nova taxação. O alívio foi imediato para os investidores e o índice disparou, fechando o dia de ontem uma alta de quase 1%. A Embraer liderou os ganhos com um salto impressionante de 11%. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a tensão entre Brasília e Washington continua no radar. As sanções contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, chamaram a atenção. Mesmo assim, essas imposições ficaram em segundo plano. Já o dólar oscilou o dia todo e fechou pressionado com uma leve alta e fechou o dia cotado a R$ 5,58. E assim, o Ibovespa engatou um respiro positivo na semana e acumula uma alta de mais de 11% no ano. Débora? Vamos lá, eu vi ali no fundinho, né, para quem tá vendo o William De Luca ali, estava balançando a cabeça quando falaram do Palmeiras. Um beijo, William De Luca. Você é um palmeirense que mora aí no meu coração. Então, tá falando que foi roubado aí o jogo do Corinthians e do Palmeiras ontem. Podemos ter uma sessão de discussão sobre o jogo? Poderíamos, mas como o programa só tem meia hora, a gente não pode falar, porque tem o que para falar? Tem tarifaço. Então, vamos passar para esse outro ponto aí do tarifaço para que a gente possa entender o que está acontecendo em relação a essa imposição, depois volta atrás, porque Donald Trump está de olho no Xandão, ele não tirou os olhos do Xandão, teve a imposição de lei Magnitsky no Xandão ontem, ele não vai mais poder visitar o Mickey e o Pateta, não pode usar, né, nenhum meio de pagamento que passe pelos Estados Unidos, uma série de sanções impostas a Alexandre de Moraes. Então, Donald Trump focou no Xandão, mas deixou de fora do tarifaço a laranja, né, a parente dele. Então, a gente tem algumas exceções bastante convenientes, inclusive para os Estados Unidos, que ficaram de fora do tarifaço. E isso explica muito o movimento que a gente viu na Bolsa ontem, porque estava todo mundo apreensivo, todo mundo esperando más notícias em relação às tarifas impostas ao Brasil a partir do dia 1º de agosto. Estava todo mundo tendo uma perspectiva de que não ia ter exceção, que não ia ter trégua e que Trump ia levar pelo menos ali até o dia 1º de agosto as tarifas adiante, reiterando isso até porque ele já tinha falado várias vezes que não ia ter trégua em relação ao Brasil. Só que a gente sabe que Donald Trump é bastante volátil, né? Donald Trump muda de ideia muito fácil, muito rapidamente, e ele acaba tendo essas mudanças bruscas de opinião. Então, enquanto ele estava falando, né, no dia anterior ele estava falando ali que não ia ter trégua, no dia seguinte já tem um monte de exceção. Parece aquelas regras quando você vai colocar cupom no aplicativo, aí você fala, nossa, tenho R$10 de desconto. Aí você vai colocar, para esse produto não vale, porque só vale se você comprar o morango do amor colhido com morangos silvestres numa região específica da montanha. Então, nunca vale o cupom que você tem. E parece que as tarifas ficaram com essa sensação. Vários produtos, quase 700, ficaram de fora. Então, parece que tem mais exceção do que a regra, do que qualquer coisa, né? Tem ali a letra grande, tarifas de 50% para o Brasil, exceto se for suco de laranja, exceto se for alguns produtos de minério de ferro, exceto se for do setor de aviação civil, exceto se for para o setor de aviação civil, então qualquer coisa que tenha ali um bem intermediário que vai ser usado na aviação civil, aí não tem tarifa. Então, a gente vê que tem uma série de exceções bastante, inclusive, convenientes e que acabam abarcando 43% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. E isso acabou trazendo um alívio para os mercados que estavam super apreensivos, super receosos e esperando o pior. Então, a Embraer ontem, que foi diretamente afetada por essas exceções, já que a aviação civil e todos os componentes também relacionados a elas, peças, matérias-primas, acabaram ficando de fora, a Embraer, que
que estava sendo pressionada justamente por ter uma exposição muito grande aos Estados Unidos e a importadores estadunidenses, acabou sofrendo um super alívio e subiu quase 11%. Então a gente viu que isso teve um certo impacto nessa despressurização, eu diria, do mercado brasileiro, que estava sendo super comprimido pelas tarifas nos últimos dias. Mas o dólar continuou em alta, então foi um dia que a gente teve aquele movimento não tão típico, né, de dólar em alta e bolsa em alta junto. Por quê? A gente teve um dia de muita oscilação no dólar. O dólar flutuou bastante, teve oscilação pra caramba e ele passou boa parte do dia, inclusive em queda, quando teve o alívio e tudo mais. Mas quando as imposições de sanção chegam ali a Alexandre de Moraes, aí o dólar pressiona um pouquinho de novo, com o mercado criando expectativas ruins mais uma vez. Então a gente teve essa mudança quase no finzinho ali do dia, do dólar indo para o terreno positivo, ele se fortaleceu contra o real, porque começa a ter de novo aquela percepção de que a esfera política vai sobrepor a esfera econômica em qualquer que seja a negociação entre o Brasil e os Estados Unidos. Isso gera bastante incerteza, isso acaba aumentando o sentimento de cautela, como se o mercado fosse alguém que tem sentimento, mas foi isso que aconteceu. E a gente separou para vocês, porque eu tenho certeza que está todo mundo perdido no meio dessas exceções, algumas artes para vocês entenderem. A gente fez um painelzinho para vocês acompanharem comigo quem fica de fora e quem fica dentro dessa arte, o que acontece a partir de agora e se isso vai afetar ou não o nosso bolso aqui no Brasil. Então, vou contar essa historinha para vocês. O que escapou do tarifaço, então? O Trump isentou pelo menos 43% das exportações brasileiras e a lista inclui o suco de laranja, que era uma grande preocupação. A gente exporta muito suco de laranja e derivados e matérias-primas relacionadas ao suco de laranja, e o Donald Trump resolveu aliviar para os seus parentes laranjas, e aí a gente teve o suco de laranja saindo do tarifaço. Então, os produtos exportados pelo Brasil e importados pelos Estados Unidos relacionados à laranja, derivados, suco de laranja, vão ficar de fora da tarifa de 50%. Por quê? Porque a gente exporta muito suco de laranja, muita laranja lá para os Estados Unidos, e isso causaria um aumento de preços ao consumidor. Isso já tinha sido discutido várias vezes aqui. Então, isso ficou de fora, justamente muito conveniente deixar de fora também combustíveis, aeronaves e metais. O governo brasileiro vê alívio parcial, mas alerta ainda para impacto econômico. Afinal, tem outros setores que a gente vai contar já já quais são, que ficaram dentro do tarifaço, não saíram, e são setores importantes, principalmente do agro, e se a gente pensar da agropecuária de uma forma geral, porque a gente está falando de café e de boi, né, e de carnes bovinas. Então vamos ver quem que ficou com menor ali, volta lá para o outro ainda, que a gente vai passar aqui pelos principais produtos que ficaram fora do tarifaço aí de 50%. Aeronaves civis e peças, por isso a Embraer ontem se destacou um monte, suco de laranja e derivados, combustíveis e minérios, celulose, o que fez também a Suzano ficar um pouco mais tranquila ontem no dia da negociação, eletrônicos e bens pessoais, castanha do Brasil e madeira tropical, doações, livros e material jornalístico. Então, algumas isenções aí de setores importantes também na pauta exportadora do Brasil, principalmente quando a gente fala de aeronaves, de combustíveis, dos minérios e da laranja. Mas tem alguns produtos-chave também que ficaram dentro do tarifaço, que não tiveram trégua. E setores esses bastante ligados ao agro e à agropecuária de forma geral. Então vamos ver quais são aí esses produtos que acabaram ficando com o impacto do tarifaço. A gente tem alguns principais itens exportados aí, como o café, né? O Brasil exportou quase 2 bilhões de dólares aos Estados Unidos no ano passado, equivalente a 16,7% do total embarcado de café. Então, de todo o café que a gente embarca, quase 17% vai para os Estados Unidos. E isso representa 2 bilhões de dólares. A tarifa de 50% pode encarecer o produto no mercado estadunidense, então vai entrar café mais caro lá. E o café, depois, na ponta do consumidor, também vai ficar mais caro, porque isso vai ser repassado pelos preços. Lá, os Estados Unidos têm duas opções, ou quem vai vender esse café tem duas opções: abrir mão do lucro, da margem de lucro, ou repassar isso para os preços. Muito provavelmente,
isso vai ser repassado para os preços, porque ninguém quer abrir mão de lucro nunca. Margens dos exportadores devem encolher e encarecer o produto para o consumidor nos Estados Unidos. Então, o mercado também pode encolher um pouquinho aqui no Brasil em relação à exportação para o Brasil, para os Estados Unidos, mas não se espera um encolhimento tão grande do café, não. E esse é um ponto que eu quero falar para vocês depois, porque existe uma dúvida de se a gente vai exportar menos café, a carne, o café, esses itens vão ficar mais baratos aqui? Eu já explico para vocês em relação a isso. Vamos ver qual é o próximo item que continua sofrendo impacto, que é a carne bovina. A carne bovina tem um destino, né, dos Estados Unidos muito grande, então boa parte da carne bovina que a gente produz aqui vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o segundo maior destino de carne brasileira. Foram 532 mil toneladas exportadas em 2024 e 1,6 bilhão de dólares em receita. A Minerva, que é uma produtora e um frigorífico, projeta a queda de até 5% na receita líquida, mas tem outras empresas que têm operação lá nos Estados Unidos, essas devem ser menos afetadas, caso aí de JBS. Frutas, em 2023, mais de 1 milhão de toneladas foram exportadas. O que está em risco? A manga, né, que teve 36,8 mil toneladas de manga foram exportadas para os Estados Unidos, açaí e frutas processadas, uva e aí umas outras frutas que não estão especificadas porque são menores do que as demais. Então a gente tem também as frutas em risco, deve ter impacto na exportação de frutas do Brasil para os Estados Unidos. Elas continuam tarifadas em 50% junto com o café e com as carnes bovinas, mas vamos seguir aí porque tem também alguns setores que tiveram alguma exceção, mas muito pontuais. Outros setores, máquinas agrícolas e industriais, só isentas se forem ligadas à indústria aeronáutica ou papel e celulose, porque estão lá na outra regra de escapar do tarifaço. Então, elas vão escapar desse tarifaço de 50%. Móveis ficam restritos, por exemplo, se forem usados em aeronaves civis. Então, os móveis vão ter o tarifaço aplicado a eles. Mas, se for para um assento, por exemplo, de avião, aí não. Têxteis também é a mesma coisa. Fio de sisal, que é usado para tecido de aviação, fica de fora. O resto paga tarifa cheia. E calçado, sem exceção. Todos os tipos foram atingidos pela tarifa de 50% aqui, tá? Então, a gente tem essas exceções à regra, né? A regra geral é tarifa de 50%. As exceções ficam em regras antigas e os produtos que não estão na lista de exceções vão ficar com a tarifa cheia aí de 50%. E aí muitas dúvidas, né, podem surgir em relação a se esses produtos, já que vão ser tarifados lá nos Estados Unidos, será que eles ficam mais baratos aqui no Brasil? E aí a carne, né, é um exemplo, ela pode inclusive cair um pouquinho no início do tarifaço, porque vai ter uma demanda menor lá dos Estados Unidos, só que com o tempo a tendência é que se diminua o abate e não continue o mesmo abate, a mesma produção sem esse mercado consumidor se ele encolher lá nos Estados Unidos. É o que eu sempre falo, né? Ninguém está preocupado com o consumo interno, ninguém está super pensando no prato do brasileiro, ninguém tem essa preocupação. Então, a preocupação é com o lucro. Será que vale mais a pena vender lá para fora ou vender aqui dentro? Será que eu vendo lá fora a dólar ou eu mantenho o preço interno meio que com paridade nesse dólar para vender aqui? Porque também ninguém vai vender abaixo, se pode vender mais caro lá, não vai ser bonzinho e deixar mais barato aqui. E aí, diante de um cenário de encolhimento da demanda nos Estados Unidos, espera-se que com o tempo o abate diminua. Então, a oferta não vai continuar a mesma. A oferta vai diminuir porque tem um mercado consumidor menor. E aí, no primeiro momento, pode ter alívio, mas depois pode voltar à normalidade. O café não deve ser afetado no curto prazo, porque a expectativa é que continue tendo demanda nos Estados Unidos, mesmo com o café entrando mais caro lá. Então, até produtores de café e setores, né, entidades do setor de café falaram que as vendas não devem ser paralisadas e que devem continuar com esse fluxo para os Estados Unidos, não afetando o preço no Brasil. Agora, a tilápia, né, a gente tem
venda de tilápia, de pescados lá para os Estados Unidos, aí sim pode sobrar um pouquinho de tilápia, de peixe aqui no Brasil, o que faz com que os preços possam cair, inclusive porque o setor depende muito do mercado de lá e teria que redirecionar esse produto para o mercado interno. Aí sim a gente poderia ter alguma mudança. Mas no café e na carne, né, que são perguntas que normalmente aparecem aqui da nossa audiência, tem essas duas visões. A carne pode ser que no primeiro momento caia, mas depois o abate se ajuste. O café não tem uma perspectiva de que vai ter menos importação de café pelos Estados Unidos, do café brasileiro, e que eles devem continuar entrando mais caros lá. E isso vai encarecer quem? O cafezinho lá nos Estados Unidos, o chafé dos Estados Unidos. Agora a gente tem uma outra matéria para contar aqui para vocês, outro tema que fez bastante barulho, teve bastante turbulência ontem, que foi a taxa de juros. Então, Diego, conta pra gente como ficou a decisão de juros aqui no Brasil e quais os principais aspectos em relação a isso. Então, Débora, ontem a gente falou sobre as projeções do mercado, tanto para taxa básica de juros aqui no Brasil quanto para os Estados Unidos, né? E de tarde saíram as decisões. E eu achei que eu nunca ia falar isso na minha vida, mas, atenção audiência, o mercado acertou nas projeções. Tanto o Banco Central dos Estados Unidos quanto o Banco Central do Brasil mantiveram as atuais taxas de juros. Chama a atenção especificamente a decisão de juros do Copom, que mantém o Brasilzão no pódio dos juros reais, agora com a medalha de prata, em segundo lugar, logo atrás da Turquia. Agora, ai meu Deus, eu queria recitar para vocês um poeminha que resume o comunicado do Copom. Vamos lá. O Copom admite que a economia perdeu o ritmo, mas insiste em manter os juros lá no alto. O mercado de trabalho ainda resiste e a inflação virou justificativa para segurar crescimento. As metas continuam distantes. Sem corte, o recado é duro. Débora? Carlos Drummond de Andrade. Quando a gente estava fazendo o roteiro, a gente percebeu que na hora que a gente estava fazendo a pauta, ficou parecendo um poema. Eu falei, Diego, será que você vai conseguir recitar esse poema? O William está até vermelho lá no fundo. Aí falei, será que você vai recitar isso como um poema ou vai ler a notícia como uma manchete? E aí temos aí esse resultado para vocês, um presente do mercado de investimentos passando vergonha aqui. Mas vamos falar agora disso, né? Porque o recado é duro mesmo. E assim, o mercado não tinha como errar nesse caso, né? Estava apostando unanimidade na taxa de juros e na manutenção da taxa de juros nesse patamar mais alto. Tinha essa expectativa porque já tinha sido sinalizado. O Galípolo já falou em todas as ocasiões que ele pôde que a gente tem que se acostumar com essa taxa de juros nesse nível mais alto por mais tempo, que não deve ter trégua, que não deve ter alívio, que a taxa de juros não deve cair no curto prazo. Então, o recado estava dado, era só o mercado pescar esse recado e botar nas suas projeções. E não teve realmente surpresa, a taxa de juros foi mantida aqui no Brasil nesse patamar elevadíssimo, que é o de 15% e que nada justifica essa taxa de juros. Então, vamos ver como é que ficou, né, essa decisão também do FONC primeiro e depois a gente fala aqui do Brasil. Porque por lá também, sem surpresas, apesar de todas as pressões de Donald Trump em cima do Jerome Powell, em cima do Fed, em cima do FONC, que seria aqui o nosso Copom, né, que é o Comitê de Mercado Aberto lá que decide a taxa de juros. Tinha toda uma pressão para que a taxa de juros lá fosse cortada, mas isso não aconteceu e, como a maioria também esperava, a taxa de juros dos Estados Unidos foi mantida. Eu acho que a gente não tem a arte, mas a da Selic a gente tem. Ah, temos sim, olha só. Eu sou mais surpreendida que o mercado. 5,5% aí era a taxa de juros no ano passado, ela caiu para 5, 4,75% e desde dezembro ela está nos patamares de 4,5%, sendo mantida nesse nível, que aqui a gente pegou o limite superior, tá? Só para vocês entenderem, a taxa alvo de juros tem um limite superior e inferior, de 4,25 a 4,5, então ela continua nesse patamar aí
desde o final do ano passado. Já a nossa Selic foi no sentido contrário. A gente tinha uma Selic que estava mais baixa no fim do ano passado e ela está ascendente aí, subindo, esmagando e estrangulando todo mundo. Então, lá no dia 20 de março de 2024, estava em 10,75, ela começa, ela cai para 10,5, fica nesse patamar por algumas reuniões, sobe para 10,75, 11,25, 12,25, 13,25, 14,25, parece que eu estou narrando bingo, 14,75, 15 e 15. E agora ela está mantida em 15 e já foi sinalizado que não vai cair tão cedo. Mas também foi sinalizado que se o mercado apertar, né, ou se a gente tiver motivos que justifiquem isso, é o que está na ata, né, ninguém está falando se o mercado apertar, mas a gente sabe que é assim que funciona, essa taxa de juros ainda pode subir. Né, dependendo dos aspectos e das conjunturas macroeconômicas que vierem. Pode ser que tenha alta, mas queda não está no radar ainda. E isso coloca a gente no segundo lugar, na medalha de prata no ranking de juros reais. E aí vale aquele pensamento que eu sempre trago para vocês, para a gente refletir junto. O que é que faz a nossa taxa de juros ser a segunda maior taxa de juros real do mundo? Descontando a inflação, porque é isso que é a taxa de juros real. A gente tem lá a nossa taxa nominal, que é 15%. Se a gente descontar a projeção da inflação, ela não vai ficar em 15%. É a taxa de juros acima da inflação, que é o que a gente chama de ganho real. E ela está orbitando quase os 9%. Então, vamos colocar aqui na nossa tela esse ranking vergonhoso das taxas de juros reais, porque ela não está orbitando quase 9, ela está orbitando quase 10. 9 seria se a gente usasse outra projeção da inflação. O primeiro lugar está com a Turquia, e a gente sempre briga com a Turquia pelo primeiro lugar, pelo segundo lugar, é o nosso rival no ranking das taxas de juros. A taxa de juros lá é 43%, porque a Turquia está enfrentando um processo inflacionário bem forte, e a taxa de juros real de lá é 10,08%. A gente tem uma inflação projetada ali na casa de 5% se a gente pegar a projeção do Focus. A nossa taxa de juros é 15%. Descontando uma projeção de inflação aí, ela chega em 9,76%. Justifica a gente ter uma taxa de juros quase igual a da Turquia, que está enfrentando um processo inflacionário enorme ali de inflação quase na casa dos 30% para chegar nessa taxa de juros real? Não justifica. A Rússia, que brigava ali com a gente também, de perto caiu para o 5º lugar, saiu do pódio, a taxa nominal está em 18% e a taxa de juros descontando a inflação está em 4,86%. A Rússia, que sofre uma série de sanções, que está envolvida em conflito, está com uma taxa de juros real menor do que a nossa. A Argentina, que também está sofrendo um processo inflacionário grande, está com uma taxa de juros real menor do que a nossa. A África do Sul, 5,29%. O México, que é um exemplo legal para a gente pegar para comparar aqui com o Brasil, taxa de juros real de 4,44%. Então, uma inflação projetada aqui numa conta bem de padaria de 4%. E outros países também com taxas de juros menores. E aí é o que eu sempre pergunto, que risco fiscal e que risco país é esse, que é tão pintado pelo mercado, que justifica essa exigência de uma taxa de juros nominal tão alta e que enforca tanto o nosso setor urbano, que estrangula a nossa economia, que já mostra sinais de desaceleração. O emprego ainda está resiliente? Ainda está resiliente. Mas quando a gente começar a ter desaceleração contínua dos setores, o emprego e a renda vão começar a sofrer também. Então, a gente precisa ter isso em mente, porque nada justifica uma taxa de juros real tão alta e uma taxa nominal também tão alta diante de um cenário que não é de um risco fiscal pintado. Na verdade, a gente nem tem proximidade desse risco fiscal, a gente não tem um risco país que justifique isso. Mas a gente tem uma pressão que veio no fim do ano passado e uma tentativa de Galípolo mostrar serviço para o mercado financeiro e acenar sem fim. Então, a gente tem essa combinação do mercado pressionando e do Galípolo acenando, que levam essa taxa de juros a 15% nominal e 10% real, que é inexplicável e inconcebível na minha visão. Vou dar um recadinho para vocês rápido, porque a gente tem aula especial hoje, né? Se não me engano, é hoje. Hoje é quinta-feira, né? Pelo amor de Deus, eu tô assim de saúde. Hoje às 8 horas, quinta-feira. Quem são os inimigos do povo? Se você quer descobrir, se junte a essa aula e debate especial que vai ter entre o Gessé, o Edu
e o Castro Rocha. Vai ser uma aula incrível, você não pode ficar fora dessa. E é quase um presente aí do ICL Eterno para vocês, né, de todo mundo que contribuiu. E o presente vai se estender a todo mundo, uma surpresa, um presente aí, quase um agradecimento do ICL por toda essa força que a nossa comunidade mostrou no dia do ICL Eterno. E agora vou mandar para os nossos vizinhos de cima. O William De Luca e o Guga Noblar já estão a postos para receber vocês no rolê ICL. Será que hoje vai ter bebedeira? Acho que não, né? Deve estar todo mundo de ressaca que nem a Super Quarta. E amanhã a gente volta com mais notícias que mexem com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. 2 das aulas de maior sucesso que o ICL trouxe para vocês foram o Plano Secreto da Extrema-Direita, com João César Castro Rocha, e o Pobre de Direita, de Gessé Souza. Imagina os dois juntos? Pois é a surpresa que a gente preparou para vocês no dia 31 de julho, às 8 horas da noite. Os dois vão conversar sobre o que é essa força, né, que tanto nos atrasa, que tanto nos oprime e que tanto nos ameaça aqui no Brasil. A gente se encontra dia 31. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.